Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos então mais uma vez para rezarmos os salmos e aprendermos com eles. Hoje nós vamos refletir então o Salmo 38, como eu havia dito no programa passado. Nós demos aquele salto para poder refletirmos alguns salmos específicos da liturgia que nós estávamos vivenciando naquele momento. Nós retornamos agora a partir do Salmo 38. Nós vamos então dando continuidade. Para iniciarmos, então, peçamos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Então assim, reza o nosso Salmo 38. Senhor, não me castigues com tua cólera, não me corrijas com teu furor. Em mim se cravaram tuas flechas, sobre mim abateu-se a tua mão. Por causa da tua ira, nada em meu corpo está intacto, nada está inteiro em meus ossos, por causa do meu pecado. Minhas culpas ultrapassaram minha cabeça e pesam sobre mim como fardo pesado. Minhas chagas estão podres e supurando por causa da minha insensatez. Estou encurvado e encolhido e ando entristecido o dia todo. Meus rins ardem de febre, não há nada intacto em meu corpo. Estou fraco e completamente esmagado. Meu coração rosna, eu solto rugidos. Senhor, todo o meu desejo está à tua frente, e meu gemido não se esconde de ti. Meu coração palpita, as forças me abandonam, e a luz dos meus olhos já não mora comigo. Amigos e companheiros se afastam de minha praga, meus vizinhos ficam à distância. Os que atentam contra mim prepararam armadilhas. Os que procuram a minha ruína falam de crimes. O dia todo planejando traições. E eu, como surdo, não escuto. Fico mudo e não abro a boca. Sou como alguém que não ouve e que nada pode replicar. Por ti, Senhor, que eu espero. Senhor meu Deus, tu me responderás. E eu peço que não se alegrem à minha custa, não triunfem sobre mim quando eu tropeço. Sim, já estou a ponto de cair, minha dor está sempre à minha frente. Sim, eu confesso a minha culpa e me assusto com o meu pecado. Meus inimigos mortais são poderosos, são muitos os que me odeiam sem motivo, os que pagam o bem com o mal e me acusam porque eu procuro o bem. Senhor, não me abandones. Meu Deus, não fiques longe de mim. Vem socorrer-me depressa, meu Senhor, minha salvação. Então, queridos irmãos, nós temos aí o Salmo 38, que é um salmo de súplica individual, uma pessoa que está gravemente doente, enferma, imagina que Deus a tenha castigado por causa de seus pecados. Então ela abandona, assim, é abandonada por todos, por seus amigos, e além do mais, além de ser abandonada por seus amigos, ela ainda tem inimigos, né? Ela ainda tem inimigos, ela chega então no fundo do poço. Mas não desanima em pedir ao Senhor que não a abandone, né? Não a despreze, mas que possa ajudá-la a sair dessa situação. Então nós temos aí esse tipo de salmo, que é uma súplica individual. Como está então organizado o nosso salmo? Nosso salmo ele tem uma introdução, que é o versículo 2. Nós temos ali um núcleo central, né, o meio do salmo, que é do versículo 3 ao 21, e por fim, a conclusão, que é o versículo 22 e 23. Então, queridos irmãos, a introdução, ele é um pedido urgente, que revela então a mentalidade daquele tempo. O que era a mentalidade daquele tempo? Deus pune o corpo da pessoa pelos pecados que ela cometeu. Então ali a introdução nos mostrando o porquê do pedido individual, da súplica
urgente do salmista. E pede, assim, uma correção menos dura dos seus pecados, das suas culpas e, assim, do seu corpo que vive agora numa doença que acredita ser por causa de seus pecados. Deus castigou-o por causa, então, dos seus pecados, dando para ele uma doença grave. O núcleo, nós temos ali, então, Deus é apresentado como o guerreiro vencedor que se vinga por causa dos pecados. Então está aí, o salmista, ele reconhece a imensidão dos seus pecados, a gravidade dos seus pecados, mas tenta comover Deus diante da gravidade, então, do castigo por ele dado, recebido, então, por Deus. É uma condição precária, nos apresenta o Salmo, por causa dessa doença que está na carne do salmista. Ele é abandonado pelos seus amigos, pelos seus companheiros, pelos seus vizinhos. E tem ainda a presença de seus inimigos, aproveitando assim a situação para atentar contra a vida dele. Então é uma situação muito difícil, complicada, aterrorizante, na verdade, que passa esta pessoa. Dessa situação ainda, ele se fecha dentro de si mesmo, fazendo-se surdo e mudo diante dessa situação toda, já não tem mais o que fazer, o seu corpo está todo aquebrantado, ele não tem mais força, então ele se fecha dentro de si mesmo. Porém, é um detalhe importante do Salmo, ele ainda sente confiança no Senhor. Mesmo diante de tudo aquilo, ele confia no Senhor. E assim, nós temos então a conclusão, que é justamente essa confiança leva então o salmista a novamente a voltar o seu pedido inicial, a retomar o seu pedido inicial, que ele não seja abandonado por Deus. Já que ele foi abandonado por todos, que ele não seja então abandonado por Deus, que Deus possa ouvir o seu grito, o seu clamor angustiante, e não se afaste dele, mas o ajude e o salve dessa situação toda. Então aí está a divisão, então a organização do nosso salmo. Por que então surgiu esse salmo? Nós temos ali então, tudo gira em torno de uma doença que o salmista traz, indica que tudo pode ser a lepra, que era a doença da época, que todos corriam da pessoa que tinha lepra, Por 2 vezes o doente afirma que o seu corpo não está intacto, tem os ossos moídos, tem chagas supurando, anda encurvado, encolhido, triste, seus rins, corações e olhos parece que vão parar de funcionar. Então tudo indica ser a doença da lepra. Qual a causa disso tudo? O pecado. Aparentemente, nós estamos lendo o Salmo, então, depois nós vamos entender e refletir em cima disso. Então, tudo é por causa do pecado, assim nos transmite o salmista. Porque por muito tempo, queridos irmãos e irmãs, o povo de Deus associou o pecado ao castigo. Se eles pecavam, vinha Deus e castigava-os pelos seus pecados, que poderia vir através de uma doença, de uma situação difícil, de um acidente, etc, etc. Tantas coisas que poderiam ocorrer como castigo de Deus por causa dos pecados. As doenças eram, então, geralmente vistas como punição, punição pelos pecados cometidos. E assim que pensa este doente que nós temos aqui no Salmo, Quando ele diz ali no versículo 5a, minhas culpas ultrapassam a minha cabeça e pesam sobre mim como um fardo pesado. Está ali como a punição de Deus por causa do seu pecado cometido. Como se não bastasse o conflito interno, então, do salmista, dessa pessoa, desse doente, aparecem também os conflitos vindos de fora. Todos fogem dele. Ninguém quer ficar perto dele. A lepra poderia ser contagiosa. Então todos fogem desta pessoa. E tem algo a mais. Surgem os que atentam contra a vida do doente. Se não bastasse, ainda tem os seus inimigos de sobra, que o acusam ainda e querem vê-lo morto. Ele chega então ao fundo da miséria humana.
Sua dignidade está lá embaixo. E ela tem a impressão, a pessoa tem a impressão de que Deus está de acordo com tudo isso, né? Aí que ele se sente ainda mais sem vida, sem entusiasmo, porque acredita que Deus está de acordo com toda essa maldade. Todavia, queridos irmãos e irmãs, em lugar de pedir que Deus se afaste e o deixe respirar um pouco, pede para não ser abandonado por ele, para que o Senhor seja de fato o seu Senhor e a sua salvação, e o que o socorra depressa dessa situação aflitante, dessa situação conflitante, dessa situação difícil de se sair e difícil até de se viver por causa de tudo isso, né? Como então, queridos irmãos, ver o rosto de Deus diante dessa situação tão difícil, conflitante, né? Como ver Deus, ou como ver Deus de forma diferente, não como aquele que pune, né? O salmista tem uma visão negativa de Deus, né? Aquela época, o povo tinha essa visão negativa de Deus, sente-o como punidor dos pecados, né? Porém, nas dobras do Salmo, há algo novo. Isso aqui que é o detalhe do Salmo, queridos irmãos e irmãs. Há algo novo no Salmo, que supera essa visão de um Deus que castiga. Se não confiasse no Deus, que apesar das infidelidades humanas, continua amando e sendo fiel ao ser humano, não suplicaria a presença dele. Não suplicaria o seu socorro. Não pediria ao Senhor que o salvasse, que desse para ele essa salvação divina. Se ele não confiasse em Deus, ele não teria essa condição de suplicar em Deus. Aí está, né, o divisor de águas. Aí está o algo a mais do Salmo, que nos fala de fato e nos indica para um Deus que está no meio do povo, que o povo está assim errado, né, de pensar que Deus pune. Não, Deus não pune. Então, queridos irmãos, nós vemos o próprio Jesus no Evangelho, que compadeceu das misérias humanas, que compadeceu do sofrimento humano. Basta correr os olhos pelas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, nos Evangelhos, para constatarmos como que ele se deteve diante dos doentes, dos leprosos, dos abandonados, dos excluídos, dos miseráveis, né? Dos impuros, dos mortos, devolvendo-lhes a vida, restituindo para eles a dignidade de ser seres humanos, colocando eles novamente no meio, incluindo eles no sistema. Olhemos ali o que diz João no capítulo 9, e versículo 1 ao 3, justamente mostrando para o povo que Deus não pune, que isso é condição da contingência humana, é a condição humana. As doenças, as situações difíceis, faz parte da nossa humanidade, disso aqui que é frágil, não de Deus. Deus, na verdade, está do nosso lado, né? Ele está caminhando conosco. Então diz assim o Evangelho de João: ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Então Deus não castiga por causa dos nossos pecados. Ele não precisa fazer isso, ele não é castigador, né? Tanto é que ele ama o ser humano de paixão. Jesus sentiu compaixão a partir de dentro da miséria humana, das deficiências físicas. E não é castigo de Deus. Então nós temos aí de fato um Deus que sente na verdade compaixão. O povo que entendeu errado as mensagens, as visões, os sinais de Deus. Mas Deus, em toda a história da humanidade, a gente vê como a mão de Deus pairava sobre as pessoas, né? Então, queridos irmãos, nós possamos nos dirigir sempre a Deus como Deus que nos liberta. Em vez de nos castigarmos, Ele nos liberta das nossas mazelas, Ele nos liberta dos nossos pecados e nos faz novamente tomar o caminho da felicidade, o caminho da verdade, o caminho da vida, na qual é o próprio Jesus que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra no caminho de Jesus não terá outra coisa a não ser a vida e vida em abundância, porque eu vim para que todos tenham
vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos em paz, um grande abraço a todos, um santo e abençoado Natal, um ano cheio das graças e bênçãos de Deus para você e para toda a sua família. Nós vamos agora dar um pausa nos nossos salmos e nós retornamos em janeiro, então, a continuação dos nossos salmos. Boas festas, Deus abençoe, que o menino Jesus encontre no seu coração lugar neste Natal para ele nascer. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.